Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa primeira catequese neste tempo do Advento falou sobre São João Batista e de toda a preparação feita por Deus no Antigo Testamento e também por esse último dos profetas da nossa fé. São João Batista faz parte do rol e das pessoas que Deus escolheu para preparar a vinda do seu Filho. E um dos escândalos maiores e um dos mistérios mais profundos do cristianismo é que Deus vai até Nazaré perguntar à criatura se ela queria ser a sua mãe. Vais fazer de mim um homem? E a Virgem Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se, faça-se em mim segundo a tua palavra. O Criador pergunta à criatura. A criatura responde com amor ao Criador. A mãe de nosso Senhor Jesus Cristo tem uma profunda relação com Deus. E por ter uma relação profunda com Deus, também tem uma relação profunda com os seus filhos e filhas. Muito se pergunta se Maria teve outros filhos. Na carne, não. Na cruz, sim. Na cruz, ela se tornou mãe de outros milhões e milhões de homens e mulheres. Ali, com o sangue derramado de Cristo sobre cada um de nós, a fim de nos resgatar do mundo imerso no pecado, ali Maria se tornou a mãe de cada um. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o povo judeu aguardava ansiosamente a vinda do Messias. Deus foi preparando o seu povo, como que progressivamente Deus foi mostrando através de sinais, através da palavra dos profetas, que Deus viria visitar o homem que tinha criado. Foram quase 20 séculos de preparação, de inspiração e de prefiguração. A Virgem Maria é o cume de toda essa preparação. Ela é aquela que resume, que encarna tudo aquilo que o Antigo Testamento tinha preparado. Por isso os profetas disseram que os vales seriam anivelados, as colinas seriam abaixadas. A humanidade era áspera, os corações eram duros em acreditar no Senhor. Deus tratou de educar o seu povo de forma progressiva, com muita paciência. No fim dessa peregrinação, no fim dessa preparação está a Virgem Santa. Ela é a flor maravilhosa que Deus faz surgir no árido povo de Israel. Ela é aquilo que Raquel, Sara, Ruth e todas as mulheres do Antigo Testamento prepararam. Maria é o caminho pelo qual Deus pisou no mundo sem se ferir, sem pecados, sem desânimos. Qual a educação que Deus fez Israel passar? Sempre nos perguntamos como é que Deus preparou Israel. O povo de Israel era pedra bruta, caminho espinhoso, corações áridos que facilmente se desviavam dos planos de Deus. Praticavam a idolatria, colocavam a criatura acima do Criador. Então, a primeira obra que Deus fez na educação do povo de Israel foi o abandono dos ídolos. Toda vez que o povo de Israel entrava em contato com os egípcios, com os cananeus, com os babilônios, sentia-se atraído por seus deuses. Quando isso acontecia, Deus tratava de tirar o seu povo do meio da idolatria, inclusive por sinais no céu, sinais da terra e, sobretudo, pela pregação dos profetas. Quem não se recorda da ira de Deus quando o povo construiu um bezerro no caminho da terra prometida? Deus sempre reprovou a infidelidade do seu povo. Deus sempre foi fiel, o seu povo não. Israel era infiel às promessas de Deus e Deus havia escolhido Israel para ser o único povo. Mas Israel vacilava com frequência. É neste povo que nasce a Virgem Maria. Ela é a Virgem fiel que nunca vacilou, preparada, respondeu com fidelidade e amor aos desígnios do Pai. Ela é, depois de tanta infidelidade, a resposta que cada um de nós, assim como o povo de Israel, devia dar a Deus, a fidelidade. A segunda obra, quando Deus educava o seu povo, era comunicar a vida que havia nele. Deus tem um amor que não é fechado em si mesmo. O amor de Deus se expande ao criar o homem. O povo não compreendia em absoluto o que Deus era, o que Deus queria, o que Deus pretendia. Estavam fixados nos bens temporais. A ânsia do povo era a terra prometida. A ânsia do povo era, meus irmãos e minhas irmãs, uma terra onde corre leite e mel, onde havia novilhos gordos, e era isso que queriam. Deus era sempre paciente com sua criatura. Deus tomou aquele povo para si como era. Um povo pobre, um povo simples, um povo abandonado. E tudo que o povo pedia, Deus tratava de conceder no tempo certo. E por que Deus concedia?
para atrair o seu povo a si. A pedagogia de Deus. Deus atraiu, Deus concedeu. Mas também, quando Deus dava aquilo que o povo queria, Deus mesmo fazia o povo desprender das coisas terrenas. A tudo o que estavam apegados com avidez, para que ele bastasse aquele povo. A pedagogia de Deus com o povo de Israel é a mesma pedagogia que Deus usa para conosco. Primeiro, Deus quer nos livrar dos ídolos desse mundo, do ídolo do dinheiro, da vaidade, dos modismos desse mundo. Deus, ao mesmo tempo, quer nos livrar dos apegos que nós sofremos e que nos fazem sofrer. E depois, Deus, comunicando a sua vida, nos chama a participar da sua vida, a vida de amor, a vida que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nossa Senhora nos ajuda nesse caminho, nos ajuda nessa proposta. Ela poderia ter, como Salomão, pedido a sabedoria a Deus, mas em sua vida, Maria pediu as graças do Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a única coisa que nós temos necessidade é a graça de Deus, que não retire de nossa vida a sua graça e o seu amor. Por isso que o anjo Gabriel declarou a Virgem Maria cheia de graça. Justamente Maria é aquela que nos ilumina no abandono total a Deus e a sua vontade. Por fim, a terceira obra que Deus fez na educação do povo de Israel. Deus é Deus de todos os homens, não é Deus só do povo de Israel. Deus quis usar o povo de Israel para atrair a si todos os povos da humanidade. Foi algo que Israel foi tão difícil de compreender até quando nosso Senhor Jesus Cristo veio neste mundo. Nisso o povo era bastante difícil e fechado. Em Maria, filha desse povo, vemos o contrário. Ela é a filha de Israel, mas nela o povo de Israel se abre a toda a humanidade. Era filha de Abraão, filha de Davi, filha de Deus e mãe de todo o gênero humano. Assim, nessa segunda catequese do tempo do Advento, quando Cristo nosso Senhor disse a Maria no alto da cruz: eis aí o teu filho, ali o coração de Maria foi atravessado por uma espada. Ali se concluía uma realidade maravilhosa e ali começava uma outra realidade. Maria agora também seria mãe de todos os homens. Peçamos a colaboração de Nossa Senhora nesse tempo do Advento. Peçamos que Deus nos livre dos nossos ídolos, que Ele nos abra ao seu amor e que constantemente atraia o nosso coração ao seu divino chamado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.